O Senado adiou a votação que pode barrar esse afastamento e recolhimento noturno do senador Aécio Neves, decisão do STF, e fica agora nas mãos do Supremo, no próximo dia 11, a definição pelo futuro do senador Tucano. Nós estamos em contato com o senador Ronaldo Caiado, gentilmente atende o Jornal da Manhã para essa conversa. O senador que votou pelo adiamento dessa votação, há um entendimento de que nessa queda de braço entre os poderes, o Senado deu 2 passos para trás, senador. O Senado se apequenou. Por que o senhor votou pelo adiamento? Primeiro, porque o Senado teve a prudência de fazer com que a matéria fosse avaliada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o gesto do Senado ele tem que ser aplaudido, tem que ser reconhecido. Num momento como esse, não se pede um enfrentamento entre os 2 poderes, até porque o julgamento foi feito por uma turma, com 5 ministros do Supremo. Agora, o que está sendo discutido neste momento, e o que o Supremo vai julgar, é uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o Supremo vai dizer se as cláusulas que hoje regem o julgamento do deputado e do senador são aquelas, as regras são aquelas que estão na Constituição brasileira, ou se eles interpretam como sendo do Código de Processo Penal. Ora, neste momento, é importante que todos os ouvintes saibam que aí você não está discutindo, você não está fulanizando a discussão. Você não está discutindo o problema Aécio, A, B, C ou D. Você está discutindo a independência dos poderes. Aí é outra discussão, é uma discussão que realmente o Senado, por cautela, por prudência, tá certo? Resolveu aguardar qual é a interpretação do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Senador, eu acompanhei a sessão toda, ouvi inclusive seu discurso. O senhor foi muito corajoso, porque o senhor falou no momento em que a coisa estava quente contra o Supremo Tribunal Federal. E o senhor veio com sua palavra e começou a ponderar que era melhor aguardar a decisão do Supremo dia ontem. Mas a pergunta é o seguinte: se o Supremo mantiver essa posição, o senhor teria que posição? Então, como você é bem direto também, graças a Deus tem sido a minha característica, tá certo? Se o Supremo decidir que não é pelas normas estipuladas pela Constituição brasileira, você vai me ver com a mesma intensidade na tribuna do Senado Federal, votando uma PEC em rito de urgência urgentíssima para dizer que as instituições não podem invadir as prerrogativas de outras. E vou fazer com que, vou encaminhar para que a minha bancada convalide aquilo que a Constituição hoje determina como sendo a maneira de julgar cada um dos membros de cada um dos poderes. E acredito que você viu a minha linha de raciocínio também. Ora, se amanhã o Senado Federal, que tem a prerrogativa de poder julgar membros do Supremo por crime de responsabilidade, o Senado pode decidir, tá certo, penalizá-lo e também puni-lo. Mas a decisão de afastá-lo e de castá-lo passa a ser do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, esta é uma regra que vale para os 2 poderes. Desculpa, para os 3 poderes. Então, é uma regra que ela existe uma harmonia, tá certo, de tratamento. Nenhum poder pode se colocar acima do outro. E é desta maneira que me posicionarei, como você me pergunta, caso prevaleça amanhã uma decisão que não seja respeitar as regras constitucionais. Aliás, senador, é uma regra que está faltando, né? Está faltando. Você colocou muito bem, eu acho que neste momento agora, eu acho que nenhum poder tenha hoje a prerrogativa e nem a credencial de apontar o dedo para outra. Eu acho que todos hoje estão vivendo uma situação extremamente delicada, certo? A crise
tá certo? Atingiu, lógico, como é mais transparente, atingiu com maior intensidade o Congresso Nacional. Mas não é que tenha poupado os outros poderes, não é? Então, nós estamos vendo o Executivo totalmente contaminado, estamos vendo também o Poder Judiciário também com graves denúncias, como também o Ministério Público. Então, eu acho que agora é momento de não irmos para um processo de enfrentamento entre as instituições, e sim construirmos um alicerce para que essas instituições tenham amanhã independência para poder punir e afastar seus membros que não exercitam a função com respeito que a sociedade merece, mas também não fazendo também uma decisão para poder cada vez mais criar um clima de cisânia entre os poderes. Senador, Marco Antônio Villa, bom dia. Eu assisti à sessão e eu concluí o seguinte, ouvindo as palavras do senhor. O Senado adiou a ilegalidade que eu cometi ontem, adiou para o dia 17. Ou seja, se o STF decidir segundo a vontade do Senado, tudo bem. Agora, se o STF decidir, e eu acho que foi corretíssima a decisão da primeira turma, né, em defesa da Constituição, aí sim, aí o Senado vai anular a vontade, a decisão do STF. Eu achei uma imoralidade. Eu fiquei tão triste, senador, vendo a sessão, vendo senadores acusados de corrupção, gente que desviou dinheiro público, gente que numa linguagem mais vulgar, senador, nós chamaríamos de bandidos, falando em defesa da democracia, das liberdades da Constituição. Eu me envergonho, não do senhor, mas de boa parte dos senadores. Então eu acho que o que houve só é um adiamento. O Senado vai querer rasgar a Constituição no dia 17, se o STF não cumprir sua vontade. Infelizmente, para mim, a conclusão é essa. Bom, já bem, com todo respeito à opinião de Vossa Senhoria, eu quero dizer que eu discordo 100%. Talvez nessa ânsia de que todos nós estamos, ou que o Brasil está, de poder buscar justiça, penalizar as pessoas que praticam, tá certo, crimes ou que estão envolvidos em corrupção, nós temos que ter muita cautela em fazer pré-julgamentos ou nós fazermos julgamentos inquisitivos. O caso único é quando o Supremo decide uma matéria, o que ele deve fazer é como ele fez no caso do Elcídio. Ele encaminha para o Senado Federal e o Senado Federal vai e na mesma hora delibera e também caça. Mas não houve prisão, senador, desculpe. Olha, aí que encaminha os autos. Não há autos porque não há prisão. Só concluir meu... Claro. Só concluir meu... Veja bem. Então, o que nós não podemos agora é, nesta hora, achar que ao fazer justiça, eu tenha que cortar ou cancelar as prerrogativas de outros poderes. É isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que vai frustrar ou que vai ter um enfrentamento, não. O que nós estamos dizendo é que a Constituição deve ser cumprida agora. Me admiro, Vossa Senhoria, achar que a lei ordinária prevalece sobre a Constituição. Não, prevalece a Constituição, senador. Então não prevalece. Então, se não prevalece, a decisão da turma não foi do Supremo. É importante que os ouvintes saibam muito bem. Não foi decisão do Supremo. Foi decisão de 3, tá certo? De 5, senador. 3 ministros. Você concorda? Mas tinham 5 na turma. Não, veja bem, mas é uma turma. Qual é que é o pleno? Quer dizer que eu decido numa comissão do Senado Federal. A comissão prevalece sobre o pleno do Senado Federal, que somos 81? É que são situações diferentes, senador. Então, não é questão de ser diferente. Essa é a tese que nós não podemos admitir. Ou seja, não existe isso. Então, se for por assim, então nós vamos impor uma prerrogativa, tá certo, que o Poder Judiciário pode legislar. Não, senador, a decisão de um ministro do Supremo pode ser uma decisão do Supremo de um... Olha, veja bem, eu sou médico, mas eu vou ter aqui a ousadia de lhe dizer aquilo que eu aprendi muito cedo. Ou seja, juiz é prisioneiro da lei. Claro. Tá certo? O juiz é prisioneiro. Ele não pode fazer uma interpretação de acordo com a sua vontade ou seu humor. Então, se ele quer legislar, ele seja deputado federal e senador da República. Certo? Mas ele não está legislando, senador, está na Constituição. Quem legisla somos nós. Quem interpreta a lei é exatamente o Supremo. Então, amanhã, não pode uma decisão de uma turma prevalecer sobre a decisão do pleno. Mas isso então, é claro. A decisão do pleno,
tá certo? Causa estranheza você alegar que uma decisão do pleno poderá frustrá-lo. Não. Não disse isso, senador. Eu acho que é uma decisão que aí sim vai mostrar o bom senso, o equilíbrio do momento. Não estamos frustrando hora nenhuma a sociedade brasileira, não estamos botando a mão na cabeça de bandidos, não estamos fazendo nenhuma concessão. Agora, não estamos entrando num processo de enfrentamento neste momento. E se o pleno concordar com a primeira turma, senador, o senhor vai dizer a mesma coisa? Se o pleno concordar com a primeira turma, eu vou dizer que a interpretação caberá também a nós reformarmos, então... quer dizer que o Senado interpreta a Constituição, não é como determina a nossa Constituição, que o guardião da Constituição é o STF? Sim, desde que seja aquilo que está na Constituição. Quer dizer que a última palavra é do Senado, senador? Mas então é uma coisa só. Então, saia do Supremo e venha legislar. Mas é o senhor me desculpe, senador, eu gosto de conversar com o senhor porque o senhor expõe a disposição de forma clara tal. É bom conversar, trocar ideias. Mas o senhor, veja o seguinte, quer dizer, se o STF concordar com o senhor, tudo bem, com o Senado, entenda-se. Caso contrário, o Senado é que tem de revogar a decisão do STF, mas aí é uma inversão de valores da estrutura constitucional entre os poderes. Permite, desculpe, senador, a Constituição determina que a condenação do Supremo por um crime tem que ser avaliada pelo Senado. Mas não há prisão, portanto não há autos. Essa que é a grande questão. Não há autos, senador, não pode ter prisão. Nem de mim para fazer a defesa, tá vendo? Não, mas o código é o artigo 319 do Código de Processo Penal que não fala em prisão, é claro o artigo, senador. E é o artigo 53 da Constituição que fala isso que eu falei. Deixa eu só Perdão, senador. Todos nós estamos numa função pública. Todos nós estamos numa função pública. Certo? Agora, não cabe a nós, tá certo? Senadores, deputados, ministros e presidente da República, ministros de Estado, nós não somos estatutários, nós não temos a estabilidade, nós não temos as mesmas regras de um funcionário público. Nós somos tratados dentro de uma regra que a Constituição determina. Olha, quando você vem para a tese simplista de que então seria pelo CPP, sim, tá bom? Seria pelo CPP, é você imaginar que o CPP está acima, tá certo? Da Constituição brasileira. Não está. Então, se ela não está, tudo bem, não tem essa prerrogativa de recorrer ao CPP. Agora, se você disser o seguinte, olha, então no Código de Processo Penal, os deputados e senadores poderiam ter colocado talvez então mais um parágrafo, dizendo o seguinte, olha, a CPP, ela define regras, mas não para aqueles poderes que estão estipulados na Constituição brasileira. Ora, mas então se isso é a necessidade, se o Supremo interpreta que existe essa vaga na CPP, nós então alteraremos a CPP. Pronto, qual o problema? Nenhum problema. Agora, o que você não pode imaginar é que amanhã o Senado Federal, ao julgar um membro do Supremo Tribunal Federal, diga numa comissão processante que o ministro tem que se afastar da sua função de ministro do Supremo Tribunal Federal e tem que ficar em prisão domiciliar sem ouvir o Supremo. Não se aplica, senador, isso. Não, mas então eu gostaria desse debate, essa argumentação, onde é que está o erro, porque aí é preocupante. Porque eu acho que nós, que prezamos a democracia, nós não podemos confundir os sinais. Nós não podemos, por uma falha de caráter de A ou de B, nós penalizarmos uma instituição e desqualificarmos a instituição. Eu não conheço democracia no mundo sem legislativo forte. Eu não conheço legislativo no mundo sem a classe política. Então, nós precisamos de entender que não é demonizando poder ou tentando criar um julgamento inquisitivo a ou a B que vai se corrigir o problema político do país. Então, eu acho que a política no país se conserta nas eleições. Os eleitores colocando as pessoas qualificadas para representar seus estados. E pessoas que têm independência moral e intelectual para poder exercer o cargo. Agora, não é destituindo funções, não é tutelando instituições, tá certo? Aí é revogar realmente uma prerrogativa que é milenar, que é a independência dos poderes. Senador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela gentileza em atender a Jovem Pan. Um ótimo dia, um bom trabalho. Muito obrigado e me chame sempre para esse bom debate com a Jovem Pan. Muito obrigado.